Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Luiz Felipe e da doutora Denise Costa para estar aqui conversando com vocês sobre órtese membro inferior e Charcot-Marie. Eu me chamo Mário César Carvalho, sou engenheiro biomédico, ortesista e protesista. Minha formação básica é engenharia mecânica e eletrônica pela PUC do Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma especialização em engenharia de reabilitação na França, biomecânica de órtese e prótese em Chicago, e depois várias especializações em órtese para pacientes neurológicos na Alemanha, a última em órteses computadorizadas para pacientes neurológicos. Atualmente eu sou diretor da clínica Ortovida, na Barra da Tijuca, que trabalha com toda a parte de órtese e prótese, e da clínica Mário Carvalho, Palmilhas e Ossos do Flamengo. Obrigado. A artropatia de Charcot é uma artropatia destrutiva que atinge predominantemente tornozelos e pés dos pacientes. Ela é caracterizada por uma perda da sensação dolorosa da propriocepção. Tem como fatores agravantes os traumas repetitivos nos membros inferiores, com consequentes fraturas e isquemia. Como o professor José Carlos Cohen falou na aula dele, é uma doença progressiva e que a gente ainda não tem uma maneira de controlar essa progressão. As complicações mais comuns do pé de Charcot são as microfraturas da cabeça e colo dos metatarsos, a perda da arcada plantar, a luxação dos metatarsos convergente ou divergente, a luxação dorsal do escafode plantar do astrálogo, a perda da arcada plantar com a hiperpressão central que caracteriza a formação dessas ulcerações mostradas nessa foto, microfraturas distais da tíbia e subluxação posterior da articulação tibiotársca, e as fraturas de calcâneo e horizontalização do calcâneo com a perda do ângulo de Boyer. Olhando os tipos de pés mais comuns, a gente pode ver que o pé normal, o pé cavo e o pé plano e o pé cavo são os mais comuns na patologia de Charcot-Marie. Os alinhamentos articulares são a nossa principal preocupação. Eles normalmente são seguidos de fraturas e da desintegração óssea comum à doença, o que leva a uma série de lesões secundárias. O pé é a base de sustentação de todo o nosso corpo e ele tem sido frequentemente relegado a um segundo plano. Todo e qualquer desalinhamento na estrutura do nosso pé leva a um desalinhamento global em todo o nosso corpo. Então a gente vê aqui que a pronação acontece, leva a uma rotação interna da tíbia, a um valgismo de joelho, leva a uma rotação interna do fêmur, desalinhamento da cintura pélvica, desalinhamento da coluna, desalinhamento da cintura escapular, desalinhamento da cervical. Então, quando nós temos um pé plano ou pronado, nas patologias de Charcot-Marie, o que acontece é exatamente isso. Um desalinhamento global de todo o corpo do paciente, que provoca uma série de lesões. Como nós vimos, esses alinhamentos articulares começam no pé, mas não se limitam a ele. Se alongam de todas as artérias, as articulações mediotársicas, articulação tibiotársca, joelho, quadril, etc. e tal. O grande problema desses alinhamentos articulares é que eles levam a aumentos de pressão interarticular em até 10 vezes, resultando em lesões das estruturas ligamentares, musculares e cartilaginosas. Podemos olhar nesse slide e ver que esse desalinhamento a nível da tíbia acaba levando a um excesso de pressão e a consequente fratura. Do mesmo modo, o desabamento do arco longitudinal interno e externo leva a um aumento da hiperpressão na região do médio pé, que acaba levando a uma ulceração. Outros efeitos comuns desses desalinhamentos são a fascite plantar, as tendinites de calcâneo, a osteoartrose e as lesões ligamentares de joelho. Esses desalinhamentos no plano lateral levam a um desvio postural com a caracterização da flexão do joelho, flexão do quadril, flexão da coluna lombar com aumento da hiperlordose, um aumento da cifose torácica, depois um aumento da lordose cervical, provocando um excesso de pressão em todas as cápsulas articulares e danificando todo o sistema postural do paciente. O conceito de mínima aparelhagem é fundamental na nossa área, uma vez que os erros cometidos estão anotados em várias fases da nossa história. Na Idade Média, um paciente de distrofia muscular tentou-se fazer uma órtese para ele, de metal, para que ele pudesse ficar em pé e caminhar. Então, no Museu de Tecnologia de Ortopedia de Barcelona, tem essa órtese original, muito parecida com essa que está na foto, só que é toda feita em aço carbono, e aí o peso total da órtese ficou em mais de 80 quilos, então é óbvio que o paciente não conseguia mexer nenhuma perna com aquele tipo de órtese. Seria muito mais simples para esse paciente colocar ele em algum sistema postural para colocá-lo simplesmente em pé, que é o que a órtese conseguia fazer.
O pior é que se a gente olhar, isso é uma órtese feita nos dias de hoje e com o mesmo erro, pegar um paciente desse tipo e achar que colocar ele numa órtese desse tipo vai dar a ele deambulação. Então a gente sabe que num paciente grave como esse, eu vou ter muito mais condições de melhorar a postura dele, colocando ele num bom posturador e aí sim dando funcionalidade para ele. Nós nos deparamos com vários desalinhamentos nos pés de Charcot, entre o pé plano, os alinhamentos em valgo de tornozelo, os alamentos do arco transverso, o varismo de calcânea e supinação, o pé cavo propriamente dito, com a elevação do arco plantar longitudinal excessiva e o desabamento do arco transverso, e os pés planos de putalo. Nessas fases iniciais, ou nesses casos mais suaves, é importante a gente ter em vista aquele conceito de mínima aparelhagem. Então, basicamente, nós vamos nos limitar a fazer a sustentação dos arcos longitudinais interno e externo e o arco transverso do pé, dando ao paciente uma boa base de sustentação, uma boa propriocepção e um alinhamento articular que facilite as funções do dia a dia dele. É importante a gente chamar a atenção que a importância do arco externo e interno. Então, quando a gente fala em sustentação dos arcos longitudinais, os profissionais tendem a pensar simplesmente no arco interno. E, na verdade, especialmente no pé cavo, a sustentação e elevação do arco externo é fundamental para que eu possa realinhar esse pé de novo. Então, dentro daquele conceito de mínima aparelhagem, nós vamos procurar nos ater a oferecer soluções mais simples, inicialmente palmilhas de realinhamento biomecânico, que podem trazer o pé desse paciente para uma solução postural melhor. Basicamente, o que elas vão fazer é a sustentação dos arcos longitudinais e a restauração do arco transverso, evitando aqueles dedos em garra e as lesões sucessivas causadas por isso. Quanto maior a gravidade do pé cavo, menor distribuição de pressão eu tenho no arco longitudinal, maior a sobrecarga a nível de calcânea, a nível da cabeça dos metatarsos e, consequentemente, maior o desabamento do arco transverso e a sobrecarga na região do calcâneo. Esse desabamento do arco transverso é causa de fortes metatarsalgias, de calosidade na região anterior do pé e, às vezes, ulcerações. É fonte de causa de ulcerações pela flexão dos artérios e o atrito na caixa dos sapatos. E a mesma coisa na ponta dos artérios pela sua flexão em dedos em garra durante a marcha. Aqui nós vamos ver esse tipo de aplicação de correção num paciente com uma supinação, onde eu tenho um paciente com supinação acentuada. Vocês veem que na parte estática ele já está com uma supinação bastante acentuada, o pé tombando todo para o lado de fora. Quando ele faz a retirada do tênis, isso é mais gritante ainda. Vocês veem a estabilidade que ele tem sobre carga. Quanto mais carga ele joga, maior essa instabilidade. E, obviamente, quanto mais ele faz esse movimento, mais ele desalinha todo o sistema postural dele, mais ele sobrecarrega toda aquela estrutura ligamentar e tendinosa do pé e o seu provável esgarçamento acontece no futuro próximo. Aqui com a retirada do tênis fica mais evidente ainda essa situação. Vocês veem o grau de instabilidade que ele tem quando joga a carga e a dificuldade que isso provoca. Aqui nós vemos essa mesma paciente já ortetizada com palmilhas, e aí a gente vai ver o padrão de marcha que ela consegue fazer, com uma correção que ainda não limitou totalmente a supinação dela, mas vocês veem que a nível funcional já dá um resultado bastante interessante. Em posição ortostática eu já tenho um alinhamento muito melhor, eu tenho a segurança do paciente, uma situação ortostática estável, que não desequilibra ela, e aí durante o padrão de marcha nós vamos ver que ela consegue um padrão bem aceitável de descarga, fazendo a pronação natural, que é necessária para o amortecimento da pancada da batida do calcanhar no solo, e com um padrão de marcha homogêneo e harmonioso.
Quando uma palmilha já não consegue segurar o padrão de pronação ou supinação do paciente, as órteses supramaleolares são ferramentas bastante interessantes. Elas são feitas sob molde gessado, com molde feito com articulação subtalar totalmente em neutro, e aí você consegue alinhar esse pezinho do paciente e dar a ele mais funcionalidade. Lembrando que toda vez que eu faço esse realinhamento, eu equilibro a musculatura agonista e antagonista, dando um padrão funcional muito melhor durante a marcha e durante o ortotatismo do paciente. Em alguns casos mais suaves, a gente pode até baixar mais esse supramaleolar, e aí a gente faz o que a gente chama de um submaleolar, que é muito usado quando você acopla ele a estruturas em fibra de carbono para auxiliar na marcha do paciente. Aqui segue um vídeo de um exemplo da utilização dessas órteses em fibra de carbono num paciente neurológico. Então você vê que você consegue padronizar a marcha dele, uma batida de calcanhar no solo, uma boa impulsão e um bom equilíbrio durante toda a fase da marcha. As instabilidades de tornozelo são um grande problema. Além do seu impacto no equilíbrio e na marcha do paciente, eu preciso evitar que haja uma torção na região do tornozelo. Uma das ferramentas bastante interessantes, essa órtese em polipropileno do professor Grifka, ela faz uma estabilização boa do tornozelo, auxilia a dorsiflexão, mas permite o paciente fazer alguma plantiflexão e caminhar naturalmente, mesmo mantendo seu tornozelo protegido. Essa estabilização do tornozelo é fundamental, porque ela é fonte de desequilíbrio no paciente. A gente vê aqui que claramente esse tornozelo, ao desalinhar, leva o outro tornozelo para o desalinhamento também. E se a gente olha esse paciente numa estabilometria, a gente vai ver que ele sai completamente da sua área de equilíbrio e fica com um equilíbrio extremamente instável, que qualquer perturbação pode derrubá-lo. Nessas estabilidades suaves e médias de tornozelo, uma das ferramentas bastante interessantes é essa órtese chamada de SAFO, Silicone Ankle Foot Orthose, ou seja, órtese de tornozelo e pé e silicone, que é uma órtese totalmente moldada no pé do paciente, fazendo uma estabilização do tornozelo ao mesmo tempo que auxilia ligeiramente a dorsiflexão do mesmo. Os pacientes que utilizaram ela no congresso relatam um conforto extremamente grande e esse contato total a ela dá uma percepção muito mais interessante ao paciente. Uma outra ferramenta interessante nessas estabilidades suaves e medianas é o AirCast, que é uma órtese pré-fabricada inflável, que faz a estabilização do tornozelo sem inibir a movimentação de flexão plantar e dorsal. É disponível no mercado em várias lojas. Algumas das estabilidades de tornozelo são extremamente graves e aí a gente lida com vários problemas. O primeiro deles são as lesões causadas pela própria órtese que o paciente usa, em função da extrema força que a estrutura corpórea dele faz contra o plástico da órtese. As outras são as próprias fraturas causadas por aquele desalinhamento e o aumento da pressão interarticular. E em alguns casos infantis, esse desalinhamento é tão grande que a solução cirúrgica deve ser imediata. Mesmo em alguns casos de adultos, o mesmo ocorre. A solução mais comum para o fechamento de úlceras nesses pacientes e para essa estabilização de tornozelo é o gesso de contato total, que é um sistema de tratamento conservador com uma eficiência muito grande, mas que tem uma parte prática bastante complexa pela necessidade de colocar e retirar esse gesso várias vezes. Lá fora você já encontra alguns dispositivos com a mesma finalidade, pré-fabricados ou confeccionados sob medida. O Crow é um exemplo desses, que é a Charcot Restraint Orthotic Walker. Então é uma órtese feita em polipropileno, toda acolchoada com plastazote alemão para fazer a distribuição das cargas dessas proeminências ósseas, e aí o paciente consegue deambular com um solado rocker sem fazer a ulceração naquela região do médio pé, em outras regiões onde eu tenho algum ponto de pressão extremamente agressivo. A grande questão é que nas estabilidades mais graves, mesmo numa órtese como essa, ulcerações como essa aparecem em função das altas pressões dentro da órtese. Então, uma das soluções mais interessantes que a gente tem é, ao invés de fazer somente uma distribuição de pressão na face plantar do pé do paciente, fazer uma descarga desse membro. Esse é um típico exemplo disso, um paciente já com um desalinhamento muito grave, um deslocamento de toda a região lateral óssea, isso comprime contra o plástico da órtese que ele usava e faz a ulceração. Então, a solução desses pacientes é eu fazer uma descarga do tipo PTB, como aquela que é feita na prótese para os amputados transfibiais, onde eu faço a carga do membro do corpo dele, cair na região do tendão patelar e tirar 80%, 60% da carga da região do pé dele. Isso permite que ele não tenha dor e não faça aquelas ulcerações e dá uma boa qualidade de deambulação para ele.
Como nós vivemos num país de poucos recursos, é interessante mostrar também essas soluções tupiniquins, onde a gente tem um paciente com ulcerações no dos pés há 4 anos e que não fechavam de maneira alguma. A solução dada é fazer 2 hortes com descarga no tendão patelar, retirando completamente a carga do pé dele. Então ele anda com o pé no ar, dá tempo de fechar aquelas ulcerações. Depois que elas estão fechadas, aí sim eu faço uma palmilha de plastazote boldado, redistribuindo a pressão e evitando o aparecimento de novas ulcerações. Lembrando que uma das principais funções dessas órteses de marcha é fazer a normalização desse padrão de marcha do paciente, garantindo que ele tenha as fases da marcha dentro do padrão, ou seja, a batida de calcanhar no solo, a aceitação de carga, plantar o pé no chão, avançar a tíbia, isso ao longo de todas as fases da marcha. Com isso eu consigo reduzir os riscos de lesão, consigo aumentar a longevidade da marcha dele e reduzir o gasto energético do meu paciente. Uma articulação bastante interessante para esse tipo de padrão de marcha que a gente quer normalizar é a tango, que é uma articulação de tornozelo com regulagem de flexão plantar e dorsal independente, onde eu posso fazer a dosagem do movimento do meu paciente, o grau de restauração de energia da aorta, a limitação de até onde vai o pé do meu paciente, e com isso eu consigo oferecer um padrão de marcha mais interessante. Aqui vocês veem um paciente neurológico, um padrão de marcha bem parecido com o do Charcot, de alguns pacientes Charcot, e aí vocês veem que até para equilibrar em termos ortostáticos ele tem dificuldade. O padrão da marcha é aquele padrão do pé plantado no solo, sem a batida de calcanhar acompanhada da flexão gradativa. Na descida de escada ele tem dificuldade de controlar e a percepção dificultada dele também atrapalham bastante. E aí com isso você consegue fazer uma normalização da subida de marcha dele quando você coloca a ossa, com maior grau de impulsão dado pela mola da articulação do tornozelo. Eu consigo frear aquela batida do calcanhar do pé dele no solo, na fase da descida da marcha, e equilibro a posição ortostática dele, como vocês podem ver. Então essa batida da ponta do pé abrupta na fase de descida de uma rampa ou de uma escada. Com a horta a gente consegue normalizar isso, fazendo uma regulagem individualizada para cada paciente, que obviamente tem que ser feita por um técnico treinado e já habituado a esse tipo de articulação. Então aqui mostrando o padrão de marcha dele na descida sem a horta, com o pé chapado em todas as fases da marcha. Aqui o padrão de marcha dele já fazendo uma batida de calcanhar antes do antepé. Aqui mostrando a descida agora com a plantiflexão gradativa do paciente. A subida da marcha da rampa também é facilitada pelo grau de impulsão da horta, pela estabilização do tornozelo. Vocês veem que essas hortas são sofisticadas, elas precisam ser alinhadas no alinhador laser, para que eu tenha o máximo de funcionalidade. Eu tenho dispositivos de alinhamento ali que eu posso mexer neles para poder lançar a linha de carga mais para frente, mais para trás. Com isso, otimizar o posicionamento do meu paciente, a funcionalidade dele. Eu posso utilizar molas diferentes para graus diferentes de impulsão. Eu posso utilizar batentes diferentes para diferentes limitações do movimento do paciente. Então, é uma articulação que oferece um recurso muito grande para você customizar a funcionalidade de cada paciente de acordo com o potencial que ele tem. Você vê que toda a regulagem é feita com uma chave Allen, e aí você vai otimizando a funcionalidade dele durante a marcha e durante a posição ortostática. Então vocês veem que ele agora já levanta mais a ponta do pé. Consegue com isso um padrão de marcha com menor gasto energético, com menores compensações. Os avanços tecnológicos nos trouxeram outro patamar em termos de ciência dos materiais. Hoje aquelas hortas de descarga em sua maioria são feitas com fibra de carbono, onde eu tenho uma lâmina de fibra de carbono acoplando a descarga do tendão patelar com um smoothzinho. Eu tenho um smooth interno em Polyflex para dar mais conforto ao paciente. E com isso eu consigo oferecer uma horta extremamente leve e com alto grau de resposta energética que dá uma outra qualidade de vida para o meu paciente.
Aqui a gente vai ver um estudo de caso bastante interessante, uma paciente jovem, feminina, 34 anos, chega com ulcerações nos pés, forte dores na estrutura óssea, e ela já não consegue mais fazer marcha de maneira produtiva. Aqui fotos desse caso apresentado pelo Dr. Marcos Freitas, onde a gente vê aquele padrão de supinação, aquela lesão já na parede lateral do pé, com uma extrema calosidade ali, com fortes dores. O que o paciente relata é um desconforto muito grande durante a marcha, com a consequente inibição da marcha por parte do paciente. Como eu disse, as órteses laminadas de fibra de carbono trouxeram para a gente um outro patamar de soluções para o nosso paciente, só que no início a aplicação de articulações metálicas limitava um pouco o seu uso, porque o paciente acabava detonando essas articulações. Hoje, além da Tango, aquela articulação que eu mostrei no vídeo, nós temos soluções como essa lâmina de fibra de carbono, a Ankle 7, que é uma lâmina em fibra de carbono que ela pode ser moldada dentro de um AFO ou de um CAFO, e ela provê um alto retorno de energia, mas ao mesmo tempo ela tem uma flexibilidade que permite não haver uma parada abrupta. É exatamente aquele tipo de lâmina que está sendo usado naquelas órteses de descarga PPTB que eu mostrei, que aí ela pega desde aquele componente, passa por debaixo do pé do paciente e ela move o paciente, dando uma impulsão a ele no antepé e uma impulsão a nível do joelho. Ela pode ser moldada dentro de um AFO, como eu falei, e utilizada para uma série de patologias neurológicas, mielomeningocele, esclerose múltipla, pacientes com Charcot-Marie, pacientes com lesões parciais de medula. Então você tem uma série de aplicações onde ela pode ser utilizada. Aqui está esse casal querido de amigos, a Fanny e o Ulisses, o marido dela, e aí vocês veem que com essa órtese ela consegue deambular a noite inteira dançando samba, fazendo uma série de atividades que para ela eram impensáveis. Dançar sempre foi o que ela mais gostou, e esse tipo de órtese propiciou a volta dela a esse tipo de atividade lúdica e tão prazerosa. E você vê ela ter liberdade de novo para fazer uma apresentação de dança com amigos, para desfrutar da companhia do netinho dela num parque público, fazendo uma flexão de joelho bastante acentuada, e aí ela tem independência e funcionalidade para fazer as atividades todas do dia a dia. Quando você oferece funcionalidade e conforto ao paciente, ele não quer se limitar às funções do dia a dia. Ele se desafia cada vez mais, e uma guerreira como a Fanny não podia deixar de fazer diferente. A tanto fez até que ela conseguiu correr essa corrida de 5 km com a família dela, realizando um sonho antigo dela. Isso, além de impactar na qualidade de vida do paciente, você vê que reflete diretamente nos amigos, na família dela, na interação social dela. Hoje, essa tecnologia de carbono nos permite oferecer uma série de soluções acopladas a outras soluções. Então, aqui vocês veem a aplicação de um RevoFit, que é um sistema graduável de pressão utilizado em prótese, onde eu posso ter um paciente que tem uma variação volumétrica grande na perna, e com isso ele mesmo consegue ajustar através desse botão tipo catraca, onde ele aumenta e diminui a pressão, com isso ele aumenta e diminui a descarga que ele está fazendo no pé. Então, se a perna dele incha, ele consegue afrouxar um pouco, se ela atrofia um pouco, ele consegue ajustar mais para poder não fazer muita carga no pé. E aqui um exemplo mais sofisticado daquela mesma órtese para tirar completamente a carga do paciente do pé dele, para poder restaurar o tempo de fechamento das úlceras e com isso ele poder deambular livremente. A mensagem principal que eu espero ter deixado é os senhores entenderem que a órtese não é uma coisa que incomoda, não é nunca uma coisa que machuca, ao contrário, ela é funcionalidade, ela é conforto e ela é qualidade de vida. Ver a Fanny desfrutando desses momentos com a família dela de lazer dá para a gente uma grande alegria e um contentamento. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço a vocês todos que assistiram a live e a aula, e vamos estar dispostos a responder todas as perguntas mais tarde. Muito obrigado a Denise Costa e ao professor Luiz Felipe pelo convite, e mais uma vez agradeço a presença de todos.